Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço você por estar aqui mais uma vez. Olha só, não deixa de apoiar os nossos amigos aqui da A2C Promotora. A2C Promotora, uma empresa que tem serviços financeiros para você. E ó, recebo feedback maravilhoso a respeito do serviço dos caras. Inclusive, hoje é sexta-feira. Sextou. Fim de semana chegando, talvez você pense assim, pô, esses negócios aí de banco e tudo mais é tudo enrolado, nem adianta ir atrás na sexta-feira. Mas na A2C Promotora, funciona na sexta, funciona no sábado, funciona no domingo, funciona de feriado, a hora que você quiser. Então estou colocando um link fixado aí e eles têm produtos que são muito interessantes, desde empréstimos consignados com taxas especiais para você que recebe auxílio do governo federal. Aquela antecipação do fundo de garantia, tem tudo para você entrar lá e fazer com os meninos rápido, eficiente, sem consulta ao seu nome, sem depender do governo, sem nenhuma trava, sem aquela burocra, sabe? Esquece aquilo dali. E o melhor de tudo, cara, também sem custos. Isso mesmo, porque eles são representantes diretos dos bancos. Então chama a A2C Promotora lá, fala que você veio pelo Opina Porco e eles vão te dar o melhor atendimento possível, beleza? A2C Promotora, galera, tamo junto. A gente teve ontem mais uma rodada da Copa do Brasil, né? Tô com uma pinça dente de rato aqui, mano. Eu tava treinando aqui, do nada peguei a pinça. Pinça cirúrgica. Tá? Pra quem não sabe aí, ó. Não é pra tirar sobrancelha, não. Dente de rato, ela tem esses dentinhos aqui. Então ela é conhecida como dente de rato. Tá vendo? Aqui é cultura. Opina Porco também é cultura. É curiosidades em gerais. Mas vamos lá. Tivemos aí as equipes classificadas, né? Na Copa do Brasil. Alguns jogos ainda não aconteceram por essa terceira rodada da Copa do Brasil. Mas o supra-sumo, as principais equipes acabaram se classificando. São Paulo também ontem se classificou tranquilamente no jogo que teve ontem. Palmeiras se classificou naquele marasmo que nós comentamos aqui em um vídeo, pelo amor de Deus. Mas enfim, durante o jogo do Palmeiras muita coisa aconteceu. Muitas notícias acabaram circulando justamente no momento que estava acontecendo o jogo. E aí, ó, a primeira delas é John Tex, ele resolveu processar a Leila. Um processo contra injúria e difamação por parte da presidente do Palmeiras a respeito das alegações dela, né? Sobre o próprio, chamando ele de fanfarrão, de vergonha do futebol brasileiro, de idiota. Ela veio e soltou na lata assim. Isso acontece um dia depois do presidente do São Paulo, o Casares, também dar uma cutucada. Quando o Casares chegou até a CPI, porque o Casares participou antes de ontem da CPI, e foi questionado a respeito da acusação do John Textor de manipulação e tudo mais, o Casares respondeu um argumento bastante curioso. Ele falou que ele gostaria de saber se o John Textor utilizou também essa inteligência artificial que ele tem para avaliar a histórica derrota que eles sofreram para o Palmeiras naquela virada de 4-3. Ele deu aquela cutucada no, no dono aí do Botafogo e com isso, no dia seguinte, coincidência ou não, o dono do Botafogo abre um processo contra a Leila Pereira. Só que eu vou falar para vocês uma coisa, a situação da Leila Pereira é apenas o início. Isso é apenas a ponta do iceberg. O presidente da CPI disse que a Leila Pereira agora vai ter que prestar um depoimento e acusou ela de pipocar, justamente porque a presidente do Palmeiras ela cancelou o comparecimento dela à CPI sem nenhuma justificativa, atestado médico, nem nada. Ela simplesmente disse que não poderia comparecer. E agora ela vai ter que responder via Polícia Federal. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui no que ele falou. Presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, Jorge Cajuru, afirmou que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pipocou para não prestar depoimento na sessão marcada na quarta-feira, dia 22/5. O senador disse que a dirigente não apresentou justificativas para faltar, em que ela foi convidada inicialmente e que agora ela será convocada via Polícia Federal para depor na CPI. E aí ele falou aqui, ó, a presidente do Palmeiras que foi convocada
pipocou de última hora. Alegou que não poderia vir. Então agora eu vou convocá-la. Ela vem por amor ou por dor? Afinal de contas, ela xingou o Textor de todos os nomes, de falastrão, entre outros adjetivos. E foi ofendida também pelo Textor, que declarou que o Palmeiras foi campeão comprando arbitragens. Só que até agora não tem provas disso. Por isso a Leila não deveria pipocar. Como não veio, virá agora, por bem ou por mal. Disse o Cajuru em seu programa, A Hora do Cajuru, na última terça-feira pela Rádio Band News. E aí é o seguinte, ô Cajuru, vou perguntar uma coisa pra você aqui agora. Você falou o seguinte, ó, só que até agora não tem provas disso. De que houve, né, a manipulação aí da competição por parte do Palmeiras. Se não tem prova disso, por que então que você quer colocar até a Polícia Federal em cima da Leila? Isso eu não acho certo. Se for um convite, ela tem o direito de declinar frente a algum compromisso pessoal que ela tiver. Não precisa ser realmente uma necessidade médica. E posteriormente, prestar os esclarecimentos em alguma outra data. Agora, me causa uma certa estranheza você, no mesmo texto em que diz que não existe prova nenhuma a respeito dessa manipulação aí, dessa questão de arbitragem, você dizer que vai convocar ela via Polícia Federal. Você foi contraditório dentro do mesmo trecho. Então, eu não acho que você tem que levá-la até a Polícia Federal, fazer isso via Polícia Federal. Eu acho que você tem que tentar novamente marcar e convidá-la, sem ter que expor a pessoa a passar por todo o trâmite policial. Afinal, nós não estamos falando de uma suspeita ou de nenhuma criminosa. Nós estamos falando da presidente do clube de futebol que apenas deseja prestar ali os esclarecimentos, né, sobre todo esse circo que o John Textor armou, que mais uma vez eu ressalto aqui, você disse que não tem provas a respeito disso. Então não entendi o posicionamento não e toda essa braveza para falar a respeito aí da Leila. Agora, talvez aí um dos assuntos, né, que eu tava aguardando muito o momento da coletiva. Na verdade, cara, eu tava aguardando mais a coletiva do que o próprio jogo, cara. Tava muito curioso para essa coletiva do Palmeiras. Só que confesso para vocês que eu me decepcionei. Porque o Abel, ele já iniciou dando no meio ali, falando que não ia comentar sobre esse assunto. Na verdade, ele começou ali com uma introdução de que ele é o capitão do destino dele, sabe? Esses negócios assim, meio que nada a ver, assim, aleatório. Já assistiu Caverna do Dragão? Sabe quando aparece o mestre dos magos e ele começa a falar uns negócios, tipo assim, se você não encontrar a verdadeira essência da vida, você nunca achará o caminho. Sabe uns negócios aleatórios, assim, que você fica olhando e fala assim, mano, que porra que é essa? É basicamente o Abel no início da coletiva dele ontem. Começou falando lá que é dono do seu próprio destino, que é o capitão de não sei o quê, e que não ia comentar nada sobre o assunto aí do momento. Basicamente se recusou a comentar sobre isso, até depois tentaram questionar novamente ele, e a única coisa que ele falou é que no momento ele é técnico do Palmeiras e ele está orgulhoso de ser técnico do Palmeiras. Então ele se resumiu a essa frase e não quis entrar muito nesse assunto. Eu me surpreendi com a repercussão disso nas redes sociais. Eu observei uma repercussão muito negativa frente à torcida palmeirense a respeito do assunto, né? Porque a torcida do Palmeiras queria uma resposta. E se talvez você olhe e fala assim, o importante é que o Abel tá com a gente agora. Na verdade, nós estamos falando de uma multa de 30 milhões de reais. Se realmente essa multa existir. Então, o que o torcedor quer não é se intrometer na vida do cara. O Abel, ele é dono, sim, da vida dele. É dono do nariz dele, ele faz o que quiser. Mas agora, nós estamos falando de uma multa que envolve o Palmeiras. E aí, tem sempre aquele torcedor. Ai, mas até parece que 30 milhões vai sair do bolso de vocês, né? Cara, se você não enxerga a dinâmica do aspecto financeiro por trás do futebol hoje, de duas uma. Talvez você enxergue o futebol de uma maneira muito superficial,
ou você não é tão palmeirense assim. Porque o indicativo financeiro é a principal variável que leva clubes a passarem por situações difíceis. Então, sempre quando nós temos uma boa venda, sempre quando nós temos um prejuízo ou um lucro, a gente repercute isso aqui. Porque nós temos que enxergar muito além. Nós temos que enxergar também a saúde financeira do nosso clube. Nós temos exemplos aí na nossa cara todos os dias de gestões que deixaram os clubes em ruínas e nós não queremos ir para lá. Então, sim, 30 milhões não está saindo do meu bolso, claro. Só que está saindo do clube do qual eu sou torcedor e que eu me importo com o bem-estar dele, de todas as formas possíveis. Se o Abel começasse a coletiva dele falando o seguinte, galera, isso é um problema meu. Todo o processo que está acontecendo, todas as multas, todos os valores que tem se especulado, diz respeito apenas a mim. E eu irei assumir se tiver que assumir. Acabou. Aí a gente não tem mais nada a ver com isso. Aí é um problema dele. Agora, se isso envolver o Palmeiras, aí é um problema nosso também. Sim, o Abel ontem se esquivou das perguntas sobre isso, já logo de início. É muito diferente daquele Abel filósofo, né? Daquele Abel professor que a gente vê, que gosta de parafrasear, que gosta sempre de dar aulas. Ontem não teve aula. A aula de ontem ela foi cancelada. Ontem ele foi extremamente generalista e superficial na sua abordagem ali logo no início, para já, entendeu? Cessar qualquer tipo de comentário de questionamento. E aí eu não acho legal. E eu não tô falando fora Abel não, tá? Não vem rotular a comunidade aqui não. Não é isso que eu tô falando não. Porque eu não consigo enxergar um técnico melhor que o Abel hoje, que tem condições de vir pro Brasil. Não. Então não tô falando fora Abel. Mas eu estou falando que o torcedor só precisava entender, realmente, colocar os pingos nos is a respeito disso. Neto, talvez ele não está autorizado a falar. Então que ele viesse e se expressasse. Olha, a diretoria do Palmeiras orientou isso, assim, assim, assim. Então por enquanto não vou comentar nada. Agora fica naquela, né? Joga por jornalistas, né? Ah, qual verdade vocês querem que eu fale aqui? Qual verdade vocês querem aceitar? A que vocês falam? A que vocês querem ouvir? Sabe, esses negócios assim, meio que tipo... O cara não... E nem desocupa a moita? É mais ou menos isso. É igual eu falei pra vocês, é o mestre dos magos, lá do Caverna do Dragão. A galera das antigas vai entender. O cara aparece e fala... Se você não escutar o barulho dos pássaros... Nunca encontrará solução. Sabe os negócios assim? Sabe aqueles filmes ali de artes marciais? Que aí tem aquele velhinho, né? O mestre. As coisas bem assim. É basicamente isso que foi. Falou e não falou nada. E, enfim, o mais interessante que eu estava aguardando... infelizmente, ele quebrou aí as expectativas. Eu esperava encontrar uma postura talvez mais... transparente por parte do Abel, tá? Não achei que ele ia chegar com esse discursinho, não. Em vez de ser sincero e transparente, admitir, ó, vacilou, errou e tal. Não, ele zarpou, fi. Caiu fora, tá? E repercutiu muito negativamente dentro da torcida do Palmeiras. E que bom. Que bom. Isso mostra que, assim, não existe jogador de estimação, não existe técnico de estimação. E quando é pra ser cobrado, vai ser cobrado. Não adianta tentar vir com palavras doces e bonitas, com filosofias que não chegam a lugar algum. Pode ter alguém que caia nessa passada de pano, mas nós não. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.